Aquela manhã parecia comum. O tipo de manhã que ninguém lembra depois de alguns anos. Eu estava com 5 meses de gravidez, sentindo meus pés inchados e meu humor oscilando como uma montanha-russa descontrolada. Eu descia as escadas devagar, com a mão sobre a barriga, enquanto lá embaixo minha mãe esquentava o leite como sempre fazia. Ao entrar na cozinha, senti o cheiro de pão tostando na chapa e ouvi o barulho do bule no fogão. Mas não foi isso que chamou minha atenção. Foi o silêncio. Era um silêncio denso, pesado, desconfortável. Ele estava sentado à mesa. Meu namorado. Meu companheiro há quase 2 anos. Ele me olhou com uma expressão vazia, mas familiar demais para alguém que deveria estar sorrindo ao me ver descer a escada com a barriga crescendo. Minha mãe virou as costas assim que me viu. Continuou mexendo no leite como se nada tivesse acontecido. Havia algo errado. Eu senti. O meu instinto de mulher, de filha, de grávida, me avisou ali mesmo naquela cozinha iluminada pela claridade suave da janela que dava para o quintal. Ele segurava o celular na mão, mas não me ofereceu um sorriso. Não disse "bom dia". Só olhou para mim como se eu tivesse invadido uma conversa que eu não devia escutar. Mas eu não ouvi nada. Era isso que mais doía. Eu não ouvia nada. Nem uma frase. Nem um sussurro. Eu estava excluída de algo que eu ainda não sabia o que era. "Tá tudo bem?" Perguntei, tentando soar leve, mas minha voz saiu fraca demais para ser convincente. Minha mãe desligou o fogo e pegou a caneca com as 2 mãos. Ali, eu vi que ela tremia. Os dedos dela, antes tão firmes, vacilavam como os de alguém que segurava uma verdade quente demais para carregar. Ela colocou a caneca na mesa sem dizer nada e saiu da cozinha. Ele ficou parado, com os olhos fixos na madeira gasta da mesa. Eu me sentei devagar, mais pela dor nas costas do que pela intenção de esperar alguma explicação. "Você quer falar alguma coisa?" Perguntei de novo. Mas ele apenas balançou a cabeça em negação. Ficamos assim por quase 1 minuto. Só o som do relógio de parede preenchia o vazio. Eu olhei para o fogão desligado, para o pão esquecido na chapa, e senti que alguma coisa havia queimado ali. Queimado para sempre. Avançando para dias depois, tudo parecia voltar ao normal, ao menos por fora. Eu tentava ignorar aquele momento estranho. Tentava racionalizar. Eu dizia a mim mesma: "Você está sensível por causa da gravidez. Você está imaginando coisa." Mas não estava. Eu sabia disso. Cada fibra do meu corpo gritava. Então veio o primeiro sinal real. O sinal que ninguém pode ignorar, um exame de gravidez jogado no fundo da lixeira do banheiro. Eu o encontrei enquanto limpava o armário debaixo da pia, um papel amassado, sujo, escondido por debaixo de lenços e embalagens vazias. E ali estava o positivo. 2 risquinhos vermelhos. Claros, nítidos, era igual ao meu. Mas a data era apenas 3 semanas depois da minha descoberta. Eu gelei. Minha cabeça tentava fazer cálculos. Doença. Visita? Erro de farmácia? Não. Minha intuição me dizia exatamente o que era, mas meu coração se recusava a aceitar. Subi as escadas com o exame na mão. Fui direto ao quarto da minha mãe. A porta estava encostada. Ela estava deitada, com a luz apagada, olhando para o teto com a mão na barriga. Não, eu não podia. Não podia ser. "Mãe?" Chamei com a voz embargada. Ela se virou devagar, como quem já esperava por aquilo. Fixou os olhos nos meus e ficou em silêncio. Mas os olhos dela disseram tudo antes mesmo de qualquer palavra sair. "Você tá grávida?" Ela não respondeu. Apenas olhou para o exame que eu segurava e então fechou os olhos. Ela não precisava dizer. Ela não queria dizer. Ela sabia, e eu sabia. Mas eu ainda não sabia tudo. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e educação forçada. Eu e ela vivíamos sob o mesmo teto, mas não havia mais troca verdadeira de palavras. Só frases práticas. "Tem arroz pronto." "Você quer chá?" "Seu pré-natal é amanhã, né?" Tudo frio. Mecânico, ponto, vazio. Ele continuava vindo. Trazia frutas para mim, dizia que me amava. Mas eu via o nervosismo no jeito que ele evitava me olhar nos olhos, o modo como ele deixava o celular virado para baixo. O jeito que ele nunca mais dormia aqui e eu fingia que não via. Não por burrice, mas porque eu precisava de tempo. Porque alguma parte dentro de mim queria acreditar que tudo aquilo era coincidência. Que talvez minha mãe tivesse alguém. Mas esse alguém não podia ser ele. Não podia.
Foi quando decidi investigar discretamente. Escondi meu celular ligado na gaveta da cozinha e gravei a manhã inteira enquanto saía para comprar pão. Deixei o aparelho lá por exatas 2 horas. Quando voltei, fingi normalidade. Me tranquei no quarto, escutei tudo. Primeiro, o som dela limpando a pia. Depois, passos, a voz dele. Você não contou pra ela, né? Eu não tive coragem ainda. Ela tá desconfiada. O áudio era baixo, mas claro demais para minha cabeça suportar. Eu parei ali, fechando os olhos como quem tenta apagar uma verdade que já tá gravada na alma. Mas mesmo assim, eu não confrontei. Eu sabia que precisava de mais. Eu precisava ter certeza. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Eu precisava ser destruída de uma vez só. Foi aí que decidi seguir ele numa sexta-feira à tarde. Disse que ia dormir na casa de uma amiga e fui atrás dele discretamente com o carro do meu tio. Eu tremia. Eu chorava sem chorar. Eu suava sem calor. Me senti uma espiã de um filme triste. Mas eu precisava da cena final. E a cena final não demorou. Era a casa da minha avó. Ele entrou. Eu esperei. 40 minutos depois, minha mãe saiu pela porta com uma sacola na mão. Quando ele abriu a porta para ela sair, ele colocou a mão nas costas dela e depois na barriga. Ali, tudo acabou. Mas, naquele dia, eu não confrontei. Ainda não. Estava só começando a parte mais difícil. Guardar essa dor enquanto carrego outra vida dentro de mim. Voltei para casa em silêncio. Ninguém percebeu que eu tinha ido atrás dele. Ninguém percebeu que meu coração estava estilhaçado em 1000 pedaços, enquanto eu fingia que estava tudo bem. Talvez porque eu já tinha me tornado boa nisso. Fingir era o que eu fazia agora. Mas, dentro de mim crescia um bebê. E ao redor de mim crescia um muro. Cada tijolo dele feito com mentiras, silêncios e olhares desviados. Eu passei a noite em claro. Não chorei. Não gritei. Eu só fiquei olhando para o teto, sentindo meu bebê se mexer como se quisesse me dizer algo. Eu passei a mão sobre a barriga e sussurrei. Você não merece isso. Mas você vai nascer em meio a tudo isso. No dia seguinte, tomei coragem para contar para alguém. Mas quem? Minhas amigas, elas mal conheciam minha mãe. Meu pai, ele nos abandonou quando eu tinha 7 anos. Meus tios? Minha família sempre foi melhor em varrer escândalos do que em enfrentá-los. E se eu contasse, quem acreditaria em mim? Minha mãe sempre foi considerada um exemplo, uma mulher de igreja, trabalhadora, honesta. E eu, uma grávida nova demais, uma menina ainda aprendendo a ser mulher. Fiquei sozinha com o segredo por mais 2 semanas. Cada dia, mais difícil. Cada conversa com ela era um teste de resistência. Eu observava tudo. Os horários dela, as ligações, o jeito como ela se arrumava diferente quando sabia que ele viria. Eu comecei a escrever tudo num caderno. Escrevi as datas, os comportamentos, os detalhes. Eu estava montando meu próprio quebra-cabeça. Eu não queria apenas flagrar. Eu queria entender. Como isso aconteceu? Quando? Por quê? Até que um dia, fui buscar uns documentos dela na gaveta da sala e encontrei algo que me tirou o chão, uma ultrassonografia. Recente, tonto, data do dia anterior. E mais, estava com o nome dela e o nome dele como acompanhante. O médico que me atendeu também. Eu conhecia a letra da recepcionista. Eu tremi. Me sentei no sofá e comecei a rir. Rir de nervoso, de dor, de raiva, de mim, de tudo. Naquela noite, ele veio aqui. Trouxe morangos, suco e aquele discurso de sempre que me amava, que estava ansioso, que sonhava com o quarto do bebê. Eu escutava tudo em silêncio. Segurando o choro, segurando a revolta, segurando tudo para não estragar o momento do meu filho. Mas, quando ele foi embora, eu desabei. Fui pro banheiro e gritei abafado dentro da toalha. Me ajoelhei no chão, bati com a mão contra os azulejos e repeti 1000 vezes. Por quê? Por quê? Por quê? E minha mãe, ela ouviu. Me viu naquela condição. Parada na porta, ela só disse: Você tá bem? Você tá bem? Como se fosse possível estar bem dentro de um inferno construído com a ajuda dela. Como se fosse possível respirar quando a pessoa que deveria te proteger está puxando o ar do seu pulmão. Na manhã seguinte, decidi procurar ajuda. Fui até uma psicóloga do posto de saúde. Falei metade da verdade. Só metade.
Mas, só de contar, já senti o peso sair um pouco das minhas costas. A psicóloga me olhou com tanto cuidado, com tanta empatia, que por um segundo eu me senti amparada. Mas ela disse algo que me deixou em silêncio. Você precisa confrontar essa verdade. Não guarde isso para sempre. Você está gestando uma vida. E também está gestando uma dor. Se não tirar essa dor, ela vai nascer junto com seu filho. E aquilo ficou na minha cabeça por dias. Ela estava certa. Mas eu não tinha forças ainda. Eu ainda olhava para minha mãe e, mesmo com toda a mágoa, parte de mim queria acreditar que talvez, só talvez, tudo isso fosse um pesadelo. Mas não era, e a vida fazia questão de me lembrar disso todos os dias. Cada vez que ele vinha, ele cumprimentava minha mãe com formalidade forçada. Cada vez que ela falava comigo, evitava dizer o nome dele. Cada gesto era uma corda puxando mais forte meu estômago. Comecei a ter contrações falsas cedo demais. O médico disse que era emocional. Eu sabia. Era como se meu corpo quisesse expulsar tudo. Memórias, mágoas, mentiras. Eu já não comia direito. Não dormia. Eu só existia. E esperava o momento certo para explodir. Foi então que uma amiga minha da escola, que eu não via há anos, me chamou no Instagram. Ela viu uma foto minha e disse que queria me encontrar. Fomos tomar um suco e, no meio da conversa, ela falou: Você sabe que ele já teve problemas parecidos antes, né? Eu arregalei os olhos. Que tipo de problemas? Ela ficou sem jeito, mas disse. Na outra cidade onde ele morava, ele teve um envolvimento com mãe e filha. Eu achei que era fofoca, mas quando vi tua foto, me deu um gelo. Eu senti que precisava te avisar. Meu mundo girou. Eu respirei fundo. Voltei para casa e passei a noite olhando para o teto. De novo. Mas, agora, eu não queria apenas descobrir a verdade. Eu queria expor. A verdade merecia sair da minha boca. Não da deles, e não no meu parto. Eu merecia ser autora da minha própria história. Naquela madrugada, comecei a escrever uma carta. Uma carta para o meu filho. Uma carta onde eu contava tudo, desde o início. E prometia que ele seria criado no amor. Que ele teria tudo o que eu nunca tive. Verdade, paz, dignidade. E quando o dia amanheceu, eu decidi que faltava pouco. Faltava pouco para a verdade sair da sombra. Eu só não sabia que ela viria à tona, antes do que eu planejava. Eu não lembro de ter dormido naquela noite, mas lembro exatamente do que senti quando o sol bateu na janela. Um peso. Eu não queria levantar. Eu não queria mais fingir. Eu não queria mais conversar com alguém que me chamava de filha com a boca e de rival com os olhos. Eu só queria ficar ali, deitada, com a mão na barriga e o coração preso num lugar onde ninguém tocasse. Mas meu filho não esperava. Ele se mexia e cada vez que mexia eu lembrava que precisava lutar. Desci as escadas em silêncio. Minha mãe estava na sala, assistindo televisão com o volume baixo. Segurei o olhar. Ela também. Ela já tinha aprendido a desviar antes que eu a confrontasse de verdade. Fomos nos tornando duas estranhas que se conheciam demais. Duas mulheres grávidas conectadas por um laço que ninguém além de nós duas entendia. E ainda assim, tão longe uma da outra quanto se pode estar. Eu fui para a cozinha e preparei meu próprio café. Mas minha mão tremia. Minha boca estava seca. Meu estômago embrulhava por tudo, menos pela gravidez. Eu não sabia quanto tempo mais eu aguentaria, e o pior era que eu ainda não tinha certeza se queria confrontar os dois ao mesmo tempo ou só ela. Só ele, ou nenhum. Mas a verdade tinha que sair. Eu não aguentava mais carregar o peso do silêncio e o peso da criança ao mesmo tempo. Foi quando ele chegou. Ele entrou sem bater, como sempre, fingindo normalidade. Trouxe frutas, como sempre. Evitou meu olhar, como sempre. E quando viu minha mãe, disfarçou um sorriso. Ela também. Aquela encenação me feriu de um jeito que eu nem sabia que existia. Eu respirei fundo e fui até o quarto. Liguei o gravador do meu celular, coloquei no bolso e voltei. Você pode me ajudar com o aquecedor do quarto? Perguntei olhando diretamente para ele. Ele me seguiu. Minha mãe ficou na sala. Fechamos a porta. Eu encostei nas paredes da alma e comecei. Você me ama? Ele engoliu seco. Claro que amo. Por que a pergunta? Então por que você colocou a mão na barriga da minha mãe semana passada? Ele empalideceu. Eu nunca tinha visto aquilo. Ele deu um passo para trás. Como assim? Eu vi. Eu vi vocês dois saindo da casa da vovó. Vi você encostar na barriga dela. Ela tá grávida, não tá? Ele gaguejou. Tentou falar. Não conseguiu. Eu olhava direto nos olhos dele. Não piscava.
Não tremia, ele estava prestes a dizer alguma coisa. Mas minha mãe entrou no quarto naquele momento. Ela nos olhou. Perdeu a cor. O que está acontecendo? Eu virei o rosto e encarei. Eu estou perguntando se você está grávida dele. Silêncio. Responde, mãe. Eu mereço isso. Responde. Ela respirou fundo, encostou na parede e olhou para o chão. Você não entende. Eu entendo sim. Gritei. Eu entendo o suficiente para saber que vocês estão escondendo algo de mim há meses. Eu entendo o suficiente para saber que eu fui feita de idiota por 2 pessoas que deviam me proteger. Ele tentou se aproximar. Eu levantei a mão. Não encosta em mim. Se você encostar, eu juro que vomito tudo isso aqui. Minha mãe chorava em silêncio. Ele tremia. E eu só queria acabar com aquilo, mas não naquele dia. Naquela hora, eu só queria sair. Fugi do quarto com o coração batendo tão rápido que parecia que o bebê dentro de mim ia escutar cada batida. Ele não me seguiu, mas ela veio atrás. Me encontrou sentada no chão da cozinha, encolhida, abraçada a mim mesma. Filha, não me chama assim, não agora. Eu errei. Você me destruiu. Eu não sabia que ia acontecer assim. Eu estava carente, abandonada, se sentindo velha. E achou que se apaixonar pelo namorado da sua filha era a solução? Ele disse que te amava, mas que não sabia lidar com a pressão. Ele não sabe lidar com pressão? Eu tô grávida. Meus pés incham. Tô sem trabalho. Ele não sabe lidar com pressão? Ela chorava como se tivesse sido ela a traída. Eu ia contar, mas quando vi você tão feliz, tão empolgada, eu não consegui. Então preferiu mentir até o parto. Ela se calou. Eu subi pro meu quarto e tranquei a porta. Fiquei ali por horas. Tudo doía. A cabeça, o coração, o corpo inteiro. Eu senti minha barriga endurecendo como pedra. Fiquei com medo. Muito medo. Desci correndo, peguei minha bolsa e fui sozinha para o hospital. Fiquei em observação por horas. Mas não perdi o bebê. Ele era forte. Mais forte que eu. Eu senti que tinha algo divino cuidando dele. A médica me perguntou se eu queria que alguém viesse me buscar. Disse que não. Ela então perguntou: tem certeza que quer passar por isso sozinha? E eu respondi: já tô passando faz tempo. Voltei para casa andando devagar. Cada passo era uma escolha. E eu decidi que não ia ser enterrada por ninguém. Nem por quem me fez, nem por quem dizia me amar. Nos dias seguintes, não falei com nenhum dos dois. Eles mandavam mensagens, batiam na porta, faziam comida, tudo inútil. Eu estava em silêncio. Mas, por dentro? Por dentro, eu estava construindo o meu plano. Porque se eles achavam que tinham me destruído, era porque ainda não tinham visto do que uma mãe é capaz por um filho. Os dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque finalmente entendi que o silêncio também é uma resposta. Minha mãe e ele continuavam tentando se aproximar, mas agora eu era outra. Eu não era mais a filha que pedia aprovação, eu não era mais a namorada que acreditava em qualquer palavra dita no escuro. Eu era mãe, e isso muda tudo. Comecei a escrever um diário. Escrevia tudo, todos os detalhes, todas as memórias, todas as frases que ouvi e que nunca tive coragem de responder. Escrever me dava controle. Sentia como se estivesse reescrevendo a minha vida com a minha mão. E não mais com a mentira dos outros. Eu evitava contato visual. Evitava ficar na mesma sala. Evitava até respirar o mesmo ar. Não por fraqueza, mas porque eu precisava proteger o que estava crescendo dentro de mim. O meu filho não merecia nascer no meio de uma guerra. Eu precisava de paz. Mesmo que ela fosse inventada. Numa tarde de sábado, decidi sair. Fui ao parque. Fiquei horas olhando outras mães brincando com seus filhos. Fiquei imaginando o rosto do meu. Mesmo sem saber como seria, sabia que seria lindo. Sabia que teria olhos bons. Sabia que ele merecia tudo. Eu voltei para casa decidida a mudar tudo. Naquela noite, esperei minha mãe dormir e fui até o quarto dela. Olho no olho, ela despertou com minha presença. Eu estava calma. Pela primeira vez desde o início, eu estava calma. A partir de amanhã, você não precisa mais cuidar de mim, disse. Como assim? Vou sair dessa casa. Vou para a casa da tia Cleusa. Já conversei com ela. Há um quartinho nos fundos. Eu preciso de espaço.
Nós precisamos, eu e meu filho. Filha, por favor. Não me chama assim. Ela se calou. Sabia que tinha perdido qualquer direito. No dia seguinte, arrumei minhas coisas. Ele apareceu. Você tá indo pra onde? Pra onde você e ela não estão? Você não pode me afastar do meu filho. Não tô te afastando. Tô me afastando de você. Posso ir junto? Essa frase me fez rir. Rir de um jeito triste. Você já foi. Talvez nunca tenha estado. E então saí sem olhar para trás. Na casa da tia Cleusa, eu senti ar de verdade pela primeira vez. A casa era simples, mas tinha cheiro de verdade. Tia Cleusa era irmã da minha mãe, mas sempre foi o oposto. Transparente, forte e direta. Quando cheguei, ela só disse: demorou, mas chegou. Fiquei ali por semanas. Ela me ajudou com tudo. Consultas, roupinhas, comida. Foi ela quem me levou na última ultrassonografia. Foi ela quem segurou minha mão quando ouvi o coração do bebê bater mais forte do que nunca. E foi ali na sala de espera que ela me perguntou: você quer saber o sexo? Quero. E quer que eu esteja junto? Quero também. A médica sorriu. É um menino. Eu chorei. Chorei de alívio, felicidade e medo tudo junto. Chorei porque sabia que ele não teria avô. Sabia que talvez nem tivesse pai. Sabia que teria que ser só eu e ele. Mas, mesmo assim, eu chorei de amor. Naquela noite, escrevi outra carta. Pra ele. Dizendo que ele era amado. Dizendo que mesmo nascido de uma história quebrada, ele era inteiro. Dizendo que eu ia dar um jeito de protegê-lo até o fim. Mas o destino tem formas curiosas de testar o que prometemos. Uma semana depois, minha mãe apareceu na casa da tia Cleusa sem avisar. Bateu na porta com o rosto inchado e os olhos desesperados. Preciso falar com ela, disse. Tia Cleusa hesitou, mas permitiu. Ela entrou. Me viu sentada na cadeira da cozinha com a mão sobre a barriga. O que você quer? Te pedir perdão. Você já fez isso. Mas não contei tudo. Eu menti. Eu continuei mentindo. Eu achei que se eu escondesse, ia doer menos. E doeu. Muito. Então agora aguenta. Eu preciso que você saiba de onde tudo começou, ela disse com a voz trêmula. Foi antes de vocês namorarem. Numa noite em que ele veio aqui entregar uns papéis, eu me senti fraca. Me senti vista. Ele me elogiou. Me chamou de bonita. Me tratou como mulher. E eu fui burra. Me deixei levar. Então, quando eu comecei a namorar com ele... Você já tinha ficado com ele? Ela assentiu com os olhos molhados. E depois? Depois ele disse que me amava. Mas não teve coragem de terminar contigo. E você não teve coragem de me contar. Porque eu estava com medo. Eu estava com vergonha. Eu respirei fundo. Minha cabeça girava. O tempo congelou. E o bebê? Perguntei com a voz embargada. Ela não respondeu. Na verdade, respondeu com um silêncio que gritou dentro de mim mais do que qualquer palavra. Você não sabe de quem é? Ela balançou a cabeça, negando a si mesma. Eu me levantei. Senti a dor subir pelas costas até o peito. Mas eu estava firme. Agora é tarde demais, mãe. Agora quem tem que se proteger sou eu e meu filho. Ela chorou. Mas eu não chorei. Voltei para o quarto e tranquei a porta. Fiquei ali com meu bebê. Fiquei ali escutando ele mexer. Senti que ele sabia. Senti que ele me dizia: calma, eu tô aqui. Na manhã seguinte, ela já tinha ido embora. Mas deixou um envelope embaixo da porta. Dentro tinha uma carta. E o exame de DNA. Mas eu não abri. Ainda não. Eu sabia que quando eu abrisse, nada mais voltaria a ser como antes. O envelope ficou ali por 2 dias, em cima da cômoda, sem ser tocado. Cada vez que eu passava por ele, sentia um arrepio. Sabia que dentro daquele papel morava uma resposta que podia mudar tudo. Mas também sabia que não estava pronta. A verdade pode curar, mas também pode quebrar. E eu ainda estava me juntando. No 3º dia, acordei às 5 da manhã com o peito apertado. Sonhei com meu filho. Sonhei que ele me perguntava: mamãe, quem é meu pai? E eu não sabia responder. Acordei suando com a mão no coração. Foi quando olhei para o envelope. A luz da manhã batia direto sobre ele.
Parecia um chamado. Parecia Deus dizendo: é agora. Sentei na cama com as pernas cruzadas, peguei o envelope e respirei fundo. Abri devagar. Meus dedos tremiam, meus olhos ardiam. A carta da minha mãe vinha primeiro. Eu não li. Fui direto ao exame. DNA entre ela e o bebê. 99,9%. Era filho dela. Nenhuma surpresa. Aí virei a página. DNA entre ele e o bebê dela. 99,9%. Ali, meu mundo parou. Era verdade. Ele era o pai do bebê da minha mãe. Era verdade do início ao fim. Não restava mais dúvida. Não restava mais esperança. Não restava mais espaço para fingimento. Fiquei ali parada, minutos longos com o papel nas mãos e a alma no chão. Eu sabia. Sempre soube. Mas ver por escrito me deu um soco diferente. Agora era oficial. Agora era irreversível. Fui até o espelho. Me olhei por um bom tempo. O que eu via não era só uma mulher traída. Era uma mulher de pé. Uma mulher destruída, mas não derrotada. Era uma mãe. E isso era o bastante. Naquela manhã, peguei o celular e escrevi uma mensagem curta. Não precisa mais me procurar. O DNA confirmou. Tá tudo claro agora. Eu vou criar meu filho longe de você. Ele vai ser criado com verdade e com amor. Coisa que você nunca foi capaz de oferecer. Enviei para ele. Bloqueei logo em seguida. Depois escrevi outra. Você me perdeu, mas também perdeu a chance de ser avó da forma mais bonita. Talvez tenha ganhado um filho, mas perdeu uma filha. Para sempre. Essa foi para ela. Bloqueei também. Depois disso, eu chorei. Chorei por tudo. Chorei por mim, pelo bebê, pela dor, pela raiva, pela perda. Chorei por todas as versões de mim que acreditaram em promessas vazias. Mas, quando terminei, senti alívio. Eu estava livre. Nos meses seguintes, me dediquei ao pré-natal. Cada consulta era uma vitória. Cada batida do coração dele era uma confirmação de que a vida segue mesmo depois de tudo. Comecei a trabalhar com encomendas de bolo. Cresci rápido. As pessoas diziam, você tem mãos boas. E eu sorria, porque sabia que agora eu só colocava amor em tudo o que eu fazia. Meu parto foi tranquilo. Tia Cleusa segurou minha mão o tempo inteiro. Quando ouvi o choro do meu filho pela primeira vez, senti que algo foi curado dentro de mim. O médico disse, é um menino forte, e eu respondi, ele precisava ser. Coloquei o nome dele de Isaac. Significa filho da promessa. Porque mesmo vindo de uma história quebrada, ele nasceu inteiro. Ele nasceu para me lembrar que eu posso recomeçar e que o amor verdadeiro não trai, não engana, não se esconde. O amor verdadeiro nasce e fica. Hoje, olho para ele dormindo no berço e penso, valeu a pena cada lágrima, cada silêncio, cada dor, porque foi tudo isso que me trouxe até aqui. Mais forte, mais viva, mais eu. E quanto a eles? Não sei mais. Notícias chegaram pelos ventos. Mas meu coração já não mora mais naquela história. Meu coração agora vive aqui, com Isaac. Com os bolos. Com a paz. A verdade é que a traição deles me quebrou, mas a maternidade me reconstruiu. E se você me perguntar hoje se eu trocaria alguma coisa, eu responderia que não. Porque se tudo isso não tivesse acontecido, Isaac não estaria aqui, e eu não teria me encontrado dentro da dor.